Vamos para mais um estudo com o nosso Senhor Jesus. Peça a direção do Espírito Santo que esteja preparando seu coração para receber da palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 49. Jesus aparece aos discípulos. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobes tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós veio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então nós vemos aqui sobre Jesus aparece aos discípulos. Até então aqui ele não tinha aparecido a nenhum deles. Então, ele só tinha aparecido a dois quando estavam indo no caminho de Emaús, que nós vimos no texto anterior. Então eles estavam falando essas coisas quando Jesus aparece no meio deles, aparece para todos eles ali. Eles estavam reunidos falando sobre Jesus e Jesus aparece. Nós vemos aqui no texto que eles ficaram espantados e atemorizados, e achando que Jesus era um espírito. Então Jesus, como Jesus conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, Jesus falou para eles por que eles estavam perturbados e por que subiam tais pensamentos em vossos corações, porque eles estavam achando que Jesus era um espírito. Então Jesus fala para eles: vede as minhas mãos e os meus pés. Mostrou os ferimentos das mãos e dos pés para eles. Nós vemos aqui no versículo 39: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Então Jesus fala para eles que um espírito não tem carne nem ossos, mostrando para ele que ele era Jesus. Mas aqui no momento até então eles não compreenderam que era Jesus. Eles estavam achando que era um espírito. Então Jesus mostra para eles a prova, que ele era Jesus. Então eles ainda não crendo e ainda estando no versículo 41, e não o crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados. Nós vemos que eles estão maravilhados. Então Jesus diz: tendes aqui alguma coisa que comer. Então Jesus pede algo para comer. Se fosse um espírito, não ia comer. E Jesus pede a eles algo para comer. Então nós vemos aqui que aqui eles perceberam então que era Jesus, que estava com ele. Mas o impressionante que nós vemos no texto é que Jesus tinha falado por diversas vezes que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E eles não conseguiam lembrar de nada que Jesus tinha falado. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam sem fé, sem esperança. Porque depois de tudo que aconteceu com Jesus, como eles estavam? Desanimados, sem esperança. Eles não conseguiam
ter perspectiva de alguma coisa. Ele estava achando que estava se sentindo derrotado, acabado, que tudo tinha acabado. Se o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, tinha sido morto, o que ia acontecer com eles? Então eles estavam de um jeito desanimado que eles não conseguiam nem lembrar das palavras de Jesus. Então Jesus se aparece para ele e mostra suas ferimentas para eles, para que eles creiam nele. Continuando o texto, então eles apresentam para Jesus parte de um peixe assado e um favo de mel. Então Jesus come ele na frente deles. Então Jesus começa a falar sobre as escrituras. Ele fala, no versículo 44, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Então Jesus está lembrando ele que tudo aquilo que aconteceu com ele já tinha alertado eles. Mas o que nós aprendemos aqui? Que quando nós não temos fé, a gente não consegue crer nas coisas de Deus. A fé que nos move para crer nas coisas de Deus, para crer em algo que ainda não existe. Eles tinham antes as palavras que Jesus tinha falado, mas como Jesus morreu, eles não conseguiam crer na ressurreição de Jesus, porque eles estavam sem fé. E a gente só crê por meio da fé. Sem fé, a gente não consegue crer. E eles estavam como? Desanimados. Eles estavam sem esperança, eles estavam se sentindo derrotados, totalmente derrotados. Então eles não tinham nada no que se segurar, nada, não conseguiam ter fé para pensar em prosseguir. Então nós vemos que Jesus lembra eles que ele já tinha falado essas palavras ainda quando estava com eles. Continuando no texto, nós vemos que Jesus diz que convinha que se cumprisse tudo o que dele foi dito, que estava escrito nas leis de Moisés, pelos profetas e nos salmos. Então, lá no Antigo Testamento já tinha muitas passagens que falavam o que ia acontecer com Jesus. Mas como eles não conheciam as Escrituras, eles não sabiam. Aqui o que eu aprendo? A grande lição que eu aprendo, que eu preciso conhecer as Escrituras. Quando eu conheço as Escrituras, eu estou à frente dos acontecimentos. Por quê? Porque eu sei de tudo. Se eu leio as Escrituras, eu sei de tudo que vai acontecer. Como Jesus está falando aqui, que estava escrito sobre ele nas leis de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando eu conheço a Escritura, eu sei que está falando lá atrás sobre o que ia acontecer com Jesus. Se esses homens conhecessem as Escrituras, eles iam saber, então eles estavam adiantados no tempo. O que eu aprendo aqui? Que é importante a gente estudar as Escrituras e conhecer. Tem muita coisa aqui no Novo Testamento, e até mesmo no Antigo, que ainda não aconteceu. E quando eu sei disso, eu já estou à frente dos acontecimentos. Quando começar a acontecer essas coisas, eu já sei, porque já está aqui. Viu como é importante a gente estudar as Escrituras? Porque a gente está à frente dos acontecimentos. Se esses discípulos, se esses homens, eles conhecessem todas as Escrituras, eles já saberiam que Jesus ia passar por isso e era necessário que Jesus passasse, mas que ele ressuscitaria. Como eles não conheciam, eles não sabiam. E algo muito importante para as nossas vidas, quando nós estudamos as Escrituras, a nossa fé aumenta. E quando a gente está com a nossa fé fortalecida, a gente não fica desanimado, a gente não fica abatido. Mesmo que a gente passe por luta, a gente passa com paz no coração, a gente passa firmado na rocha que é Jesus. Mas a gente precisa ter hábito de ler as Escrituras todos os dias. Só assim a gente vai estar firmado em Jesus. Continuando o texto, então Jesus começa falando, né, sobre o que ia acontecer, que estava nessas Escrituras, que ia acontecer com ele. Então nós vemos no versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Então Jesus fala que foi aberto os entendimentos deles para que eles compreendessem as Escrituras. Por que tem muitas pessoas que não conseguem crer nas Escrituras, que não crêem nas coisas de Deus, não conseguem entender o que está aqui na palavra de Deus? Porque o entendimento está fechado. É como se as pessoas tivessem escama nos olhos. Se a gente for ler no Atos dos Apóstolos, fala que Paulo ele era um perseguidor de cristão. Que lá, depois que Jesus morre, eles perseguiam os cristãos. Muitos foram mortos, foram perseguidos e mortos. Até mesmo os apóstolos, os discípulos de Jesus, foram mortos. Só um que não foi morto
por perseguição, que morreu de velhice, que foi João. Os outros todos foram mortos, porque eles eram perseguidos. E Paulo era um perseguidor de cristão. Ele não conhecia Jesus, mas então acontece um dia que ele tem um encontro com Jesus, então ele fica cego, cego de verdade. Só que tem muitas pessoas que não são cegos de verdade, mas estão na cegueira espiritual. E como que as pessoas vão entender as coisas? Quando as escamas caírem dos olhos, para elas poderem entender as escrituras. Paulo, quando ele foi curado da cegueira, saíram escama do olho dele. Caiu escama, a escama que não deixava ele compreender as escrituras, compreender o que era, quem era Jesus e o que Jesus veio fazer, qual foi a missão de Jesus e o que Jesus representava. Quando as escamas saem do olho dele, ele consegue compreender. Isso que Jesus está falando para os discípulos aqui no versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as escrituras. Então o que a gente tem que pedir para Deus quando a gente tem dúvida de algo? A gente tem que pedir para Deus para que Ele abra o nosso entendimento. Se eu quero saber o que Deus quer para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida, qual a vontade de Deus para a minha vida, qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho que pedir a Deus para que Ele abra o meu entendimento, para que eu venha entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu tenho que pedir a Deus que Ele abra o meu entendimento, Ele abre o nosso entendimento. Eu, por exemplo, até um certo tempo da minha vida eu vivia numa cegueira espiritual. Achava que conhecia Deus, mas não conhecia nada. Quando eu comecei a focar mais nas coisas de Deus, querer conhecer Jesus, Jesus abriu o meu entendimento e eu percebi que tudo que eu achava que eu sabia, eu não sabia de nada. Eu estava numa cegueira espiritual. E muitas pessoas continuam numa cegueira espiritual. Quando a gente não consegue compreender as escrituras, não consegue compreender as coisas de Deus, e às vezes a gente nasce numa crença, crendo em algumas coisas, a gente pensa que é verdade, e às vezes quando a gente vai estudar as escrituras, a gente vê que o que a gente sabia não era nada de verdade. A verdade está aqui está a verdade. Mas o que muitas vezes não deixa a gente compreender a verdade que é Jesus? A cegueira espiritual, o nosso entendimento fechado, aquela cegueira, escama nos olhos. Então, por isso nós precisamos sempre pedir a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele tire todas as escamas dos nossos olhos, que a gente venha entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Eu, depois que eu entrego a minha vida para Jesus, não sou eu mais que estou no controle da minha vida. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida. Então, quem que está na direção da minha vida é Jesus. Eu tenho que seguir de acordo com o que Ele orienta, não é mais a minha vontade. Eu não vou fazer isso porque eu não quero, eu não vou fazer aquilo porque eu não quero. Não. Se é Jesus que é o Senhor da minha vida, eu tenho que fazer o que Ele direcionar para a minha vida. Às vezes as pessoas até falam, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas quem que está no controle da tua vida? É você ou é Jesus? Então você tem que sempre se perguntar. Se não é você que está no controle da sua vida e não é Jesus. Porque a partir do momento que for Jesus, você tem que começar a ser guiado por isso daqui, pela palavra de Jesus. Porque se Ele é o Senhor da sua vida, é Ele que tem que ser o seu guia. E Ele vai guiar para a verdade que é a palavra de Deus. Então sempre peça a Deus para que Ele abra o seu entendimento, para que você venha sim viver a vontade de Deus para a sua vida, não a sua vontade, mas a vontade dele para a sua vida. Aqui nós vemos claramente que Ele abriu o entendimento. Então eles compreenderam as escrituras, depois que o entendimento foi aberto. Quando nosso entendimento está fechado, a gente não compreende. A gente pode estar vivendo algo que é errado, mas a gente não consegue compreender o que está aqui. A gente só vai compreender quando o nosso entendimento é aberto. Continuando no texto, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então já estava escrito sobre Jesus. Por que eles não compreendiam? Porque eles estavam com o entendimento fechado. Jesus já tinha falado, mas eles não compreendiam. Continuando então, Jesus diz, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, por isso que a gente sempre usa
o termo, né, em nome de Jesus, porque em seu nome, aqui Jesus fala, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, por que a gente ora, a gente sempre diz em nome de Jesus, porque só Ele, as nossas orações só chegam ao Pai por meio dEle, porque foi Ele que fez o sacrifício no nosso lugar. Ele é o nosso advogado, Ele próprio diz que Ele é o nosso advogado perante Deus. Jesus é o nosso advogado perante Deus. Então, tudo que a gente pede em nome de Jesus, porque Jesus ele diz que Ele é o único meio da gente chegar até Deus. Não tem nenhum outro meio que a gente chega até Deus a não ser por meio de Jesus. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, a nossa oração chega até Deus no nome de Jesus, porque Ele se sacrificou no nosso lugar. Nós vemos aqui, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, através do nome de Jesus, porque foi Ele que se ofereceu no nosso lugar, como um cordeiro perfeito, Ele foi imolado e morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, então hoje Ele vive para todo sempre. Nós vemos então em todas as nações, começando por Jerusalém. Então ele morreu, não foi só por Jerusalém, foi por todas as nações. E dessas coisas vós sois testemunhas. Aqui ele está falando para os discípulos que disso eles eram testemunha, porque eles presenciaram, viveram com Jesus e ele foi morto e depois ele ressuscitou. Então eles presenciaram, eles eram testemunha de tudo isso. Continuando, então Jesus diz: eis que sobre vós veio a promessa do meu Pai. Sobre eles veio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Então Jesus está falando que é para eles ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui vai acontecer lá na frente, que vai acontecer a descida do Espírito Santo, que vai vir sobre eles, vai revesti-los de poder. Então Jesus fala para eles ficar em Jerusalém até que venha do alto e eles sejam revestidos de poder ao Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele sobe aos céus, ele diz que ele vai mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, para que a gente não esteja só. Então, Deus ele está conosco através do Espírito Santo em todos os lugares que a gente estiver. Se a gente tiver comunhão com Deus, se a gente tiver um compromisso com Deus, Ele está conosco. Mas não adianta eu querer viver a minha vida do meu jeito, querer viver as minhas escolhas, as minhas vontades e achar que Deus está me guardando, que o Espírito Santo está comigo, me guiando. Se eu faço as minhas escolhas, se eu vivo a minha vida do meu jeito, eu faço o que eu bem entendo, eu não estou debaixo da promessa de Deus, eu não estou debaixo de ser guardada por Deus, eu só estou debaixo de ser guardada por Deus quando eu recebo Jesus e quando eu busco viver uma vida de acordo com o que Jesus ensina. Quando eu aceito essa promessa, quando eu entro debaixo dessa proteção. Deus, Ele é para todos. Jesus, Ele morreu para todos. Mas Deus, Ele fala que Ele é como uma galinha que quer cuidar dos seus filhos debaixo das suas asas. Então eu tenho que correr para baixo das asas de Deus. Deus ele não vai correr atrás de mim. Deus ele sempre está no mesmo lugar. Quem se afasta de Deus, não é Deus que se afasta das pessoas, é as pessoas que se afastam de Deus. Então Deus ele sempre está ali. Se eu sair debaixo da proteção de Deus, eu estou protegida? Eu não estou protegida. Eu só estou protegida quando eu estou debaixo da proteção dele. É como se ele diz que como se ele fosse a galinha e acolhesse os seus filhos debaixo das suas asas. Mas quando eu quero viver a minha vida do meu jeito, as minhas vontades, eu não estou debaixo dessa proteção. É um engano muitas vezes as pessoas acharem que vivem a vida do jeito que bem quiser e achar que estão debaixo da proteção de Deus, que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Não estão, é um engano. Porque estar debaixo da proteção de Deus é quando eu corro para Deus e busco ter uma vida de acordo com o que está aqui nas Escrituras. Quando eu começo a renunciar às minhas vontades para viver a vontade de Deus. Então não se engane em achar que Deus está guardando todos, que Deus está protegendo todos, porque Deus ele protege sim, mas eu tenho que correr para baixo das asas dele.
Se eu correr para o mundo para viver as minhas vontades, eu não estou debaixo das asas dele. Então, Deus ele não está me protegendo, porque eu tenho livre-arbítrio de escolher viver uma vida no caminho que leva para Deus ou viver uma vida pelo mundo, fazendo as minhas próprias escolhas. Como que eu posso dizer que Deus está me protegendo, que Deus está me guardando, se eu estou vivendo as minhas próprias escolhas? O livre-arbítrio. Eu escolhi viver as minhas próprias escolhas do meu jeito, do jeito que eu bem entender. Como que eu estou debaixo da proteção de Deus? É só a gente parar e analisar. Deus, ele é para todos, ele quer salvar todos. Ele quer sim proteger todos, mas só porque eu tenho que correr para ele, para que ele me proteja. Eu tenho que renunciar muitas coisas para ter uma vida de obediência a ele. Mas como eu já falei em muitos textos anteriores, eu não preciso renunciar para ir para Deus. Eu vou para Deus do jeito que eu estou. O Espírito Santo que vai me convencendo para eu deixar coisas que não fazem bem para minha vida. O Espírito Santo não vai pedir para eu deixar nada daquilo que me faz bem, daquilo que é bom para minha vida. Ele vai pedir para eu deixar tudo aquilo que faz mal para minha vida, que traz peso, que traz coisas desnecessárias para minha vida. Então a gente não pode confundir e não pode se enganar que todas as pessoas estão debaixo da proteção de Deus, porque isso não é verdadeiro. A verdade é quem está debaixo da proteção de Deus, quem corre para baixo das asas dele, quem quer viver uma vida de acordo com os ensinamentos, uma vida de obediência a Deus. É só estudar aqui, está tudo aqui nas Escrituras. Continuando aqui, então, nós vemos que então os discípulos foram revestidos de poder. Quem que dá esse poder é o Espírito Santo. Então, quando eu tenho vida de obediência a Deus, quando eu busco ter intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, eu sou revestida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai crescendo dentro de mim. E ele vai me mostrando, guiando para a vontade de Deus para a minha vida. A gente consegue, quando a gente está conectado com Deus, quando a gente tem vida com Deus, o Espírito Santo ele fala conosco, fala muitas vezes vozes audíveis que a gente pode ouvir. Muitas vezes fala no nosso coração, mas o Espírito Santo ele fala conosco sim, e a gente pode sentir a presença dele. Mas para isso, para eu poder viver essas coisas, eu tenho que ter intimidade, relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Ser íntimo do Espírito Santo, estar debaixo dessa proteção, estar debaixo das asas da proteção de Deus. Deus não é um Deus que está lá no céu, não está nem aí conosco. Quando eu tenho um relacionamento, eu sim vejo coisas, sinto coisas, vivo o sobrenatural de Deus, coisa que eu não posso experimentar se eu estiver longe de Deus. Então, por isso que eu tenho que ter um relacionamento com Deus. E aqui nós vemos que os discípulos, os apóstolos, foram revestidos de poder, que é o Espírito Santo que veio sobre eles. Eles buscaram, eles começaram a ter um tempo de busca e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, o que eu aprendo? Quando eu busco, quando eu desejo ser cheia, o Espírito Santo vem e me preenche e transforma a minha vida. Mas eu tenho que desejar, eu tenho que buscar, é uma busca. Que maravilha, que grandiosidade nós aprendemos com esse texto aqui. Jesus morre por amor, mas ele ressuscita, e com ele todos nós podemos ressuscitar para uma vida nova, para uma vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Que o Senhor Jesus esteja tocando o seu coração, esteja abrindo o seu entendimento para que você venha entender as Escrituras, para que você venha amar as Escrituras e ter relacionamento com o Pai, relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo, que você possa ser transformada, que o seu entendimento possa ser aberto e você possa ter vida nova com o Senhor Jesus. Eu não sei por que você está passando, qual momento da sua vida você está passando, por quais lutas você está enfrentando, mas se entregue totalmente a Ele, porque Ele pode transformar a sua vida, Ele pode abrir o seu entendimento e te dar uma vida nova, te dar uma vida de acordo com a vontade dEle para você. Corra para baixo das asas do Senhor, para que Ele possa te guardar, para que Ele possa te cuidar, para que Ele possa transformar a sua vida e para que você possa viver aquilo que Deus planejou para a sua vida.
mas você precisa correr até Ele, porque não foi Deus que se afastou de você, foi você que se afastou dele. Então corre para Ele, para que Ele possa restaurar a sua vida, transformar a sua vida. E assim como Jesus ressuscitou, que a sua vida seja ressuscitada para uma nova vida, para uma vida cheia de paz, cheia de luz, para uma vida para viver a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Corre para Ele, dê essa chance, dê essa oportunidade para você e tenha vida nova nele. Pai amado, em nome de Jesus, toca no mais íntimo de cada coração, Senhor. Pai, que o Senhor esteja abrindo cada entendimento, que as pessoas possam conhecer as Escrituras, possam ter amor por Ti, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.